de maneira bem resumida, o objetivo da política externa de um país, acima de tudo, é a proteção da integridade territorial. Depois é desenvolvimento econômico, etc. Mas o mais básico é a proteção das fronteiras, né? Para garantir a sobrevivência do país. Afinal, a gente tem na história países que somem, né, do mapa, porque o país basicamente não se projetou bem, não se defendeu bem. Grandes potências se protegem mais do que países menores. Então, o que uma grande potência faz? Ela cria uma esfera de influência. Ela busca controlar a política interna nos seus países vizinhos para garantir que esses países não possam chegar a atacar esse país. Então, os Estados Unidos teve muita sorte geográfica, porque o Canadá é muito fraco, o México é fraco e tem a proteção dos dois oceanos. Então, quando os Estados Unidos era potência emergente 100 anos atrás, conseguia articular um projeto global sem se preocupar com uma possível invasão na sua fronteira, porque nem o México nem o Canadá conseguia. Tinha alguns ataques, né, o Japão na Segunda Guerra Mundial, mas nada estrutural. Então a Rússia também, tradicionalmente, se considerando grande potência, sempre buscou controlar o que acontece nas suas fronteiras, né, nos países da fronteira. A China também. A grande briga agora entre Estados Unidos e China é que a China quer começar a controlar o que acontece ao seu redor. E os Estados Unidos não quer, porque quer, de certa forma, assegurar que a China continue sendo uma potência apenas regional, sem um projeto global. Agora, o que acontece? A Rússia colapsou com o fim da União Soviética, deixou de ser uma grande potência e virou um país que passou por uma crise terrível. Aliás, é a pior de um país industrializado nas últimas décadas. Queda brutal de expectativa de vida, colapso econômico, né, uma privatização muito caótica, grande trauma. E perdeu sua capacidade em controlar o seu entorno. Polônia, República Tcheca, Hungria, todos esses lugares, esses países chegaram a fazer parte da OTAN, e se integraram à União Europeia. A Ucrânia é um dos poucos países, e tem uma ligação histórica importante, que a capital foi a primeira cidade russa, a primeira capital russa, que só depois migrou para Moscou. Então, o que a Rússia basicamente está fazendo? Ela está dizendo, olha, eu preciso proteger a Ucrânia como parte da minha esfera de influência para garantir minha integridade territorial, porque eu sou grande potência. Só que a Rússia deixou de ser grande potência por 3 décadas e os Estados Unidos aproveitou para, aos poucos, trazer esses países para a sua esfera de influência. E o Putin consolidou seu poder interno ao prometer que ele resgataria a glória perdida da Rússia, de certa maneira, e isso inclui retomar ou reconquistar esse espaço perdido. Tem um detalhe importante: não há uma separação física entre a Ucrânia e Moscou. A gente esquece, às vezes, dessas questões tradicionais de guerra, mas se você tem um tanque na Ucrânia, você chega com muita facilidade até Moscou. Não existem montanhas lá que protegem o país, né? E a Rússia sofreu muitas invasões, Napoleão, Hitler. Então tem um trauma, né, de ser invadido, até antes pelos mongóis, etc. Então o que a Rússia sempre fazia? Ela projetava sua influência na Europa Leste para se sentir mais segura. E a Ucrânia agora está sinalizando que quer fazer parte da OTAN, que é uma aliança de defesa, e o famoso artigo 5 da OTAN diz que um ataque a um país da OTAN é um ataque contra todos. Ou seja, se a Ucrânia chegar a fazer parte da OTAN, a Rússia não consegue fazer mais nada, porque se ela buscar atacar a Ucrânia, ela está mexendo por tratado com os Estados Unidos, né? Então ela agora está buscando retomar esse espaço, e a Ucrânia, de certa maneira, é o símbolo desse desentendimento entre a Rússia, que quer reconquistar o espaço, e os Estados Unidos, que não quer permitir que a Rússia faça isso. Eu fico com uma dúvida em relação a isso, Oliver, que pra gente que acompanha um pouco de longe o cenário geopolítico, esse conflito surgiu meio que do nada. Assim, claro, teve a Batalha da Crimeia alguns tempos atrás, toda a mudança, né, dentro ali do território ucraniano, a Rússia foi para... Ali a gente estava acompanhando. Só que dos últimos tempos para cá, o debate era sempre em relação a China e Estados Unidos, trade war, algum conflito no Oriente Médio. E do dia para noite, pelo menos nas últimas 3 semanas, a gente já meio que comentando um pouquinho sobre isso aqui no programa,
esse caso estourou. Como que a gente consegue conectar esse histórico que você acabou passando para a gente para os fatos mais recentes? Qual foi o grande catalisador que fez com que toda essa batalha viesse à tona, então, aí ao longo das últimas semanas? Eu diria que há uma conjunção de 3 fatores. O primeiro é que o governo americano ainda é novo, relativamente novo, e o Putin está testando o governo americano novo, e ele esperou até agora porque o governo alemão é novo também. Uma pessoa com muito pouca experiência, então se tem um vácuo de poder na Alemanha, e a Alemanha é chave nesse conflito. A gente vai falar disso, né, daqui a pouco. A Alemanha é uma das economias que mais tem a perder se houver, por exemplo, uma interrupção do gás dos russos, porque daí a economia alemã, que depende da energia russa, obviamente vai sofrer bastante. E o Olaf Scholz, que é uma pessoa com pouca experiência internacional, ele realmente está só se adaptando agora a essa nova realidade. O terceiro fator é que o Putin, apesar da Rússia ainda ser um país pobre, ele conseguiu acumular uma reserva financeira de mais de 600 bilhões de dólares que torna a Rússia pouco vulnerável contra possíveis sanções do Ocidente contra a Rússia. E é por isso que o Putin não conseguia fazer isso que ele está fazendo há 10 anos, porque a economia russa não era resiliente o suficiente. Então, Putin conseguiu aumentar vamos dizer, essa proteção financeira, que explica por que agora ele está dando esse passo. Sempre que a gente fala com o investidor, a gente fala, olha, tem esse problema no horizonte. Mas como um país autocrático, é muito difícil. Eu falo assim, semanalmente com um diplomata russo, com gente na Ucrânia, nos Estados Unidos, e nem os diplomatas russos às vezes sabem o que acontece no Kremlin. É o poder decisório muito concentrado. É muito mais fácil a gente prever Estados Unidos do que Rússia ou China. China é o mais difícil de todos, né? Então eu diria que são esses fatores: recente eleição alemã, vácuo de poder na Europa, uma dificuldade ainda em achar uma voz só do Ocidente, que permitiu essa janela de oportunidade para o Putin se posicionar.